E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na máquina que é o corpo de um atleta de combate. Olha, para quem pratica artes marciais, seja por hobby ou para competir sério, entender como o corpo funciona, isso não é só um detalhe não, é a maior vantagem estratégica que se pode ter. Então, bora desvendar juntos os segredos da fisiologia de um lutador. Já parou para pensar o que realmente separa um bom lutador de um verdadeiro campeão? O que é que transforma um atleta talentoso em uma lenda? A resposta, olha, está bem escondida. Não na técnica que a gente vê, mas na ciência que acontece por dentro. Pode esquecer a ideia de que é só a técnica perfeita ou o time exato do golpe. O verdadeiro segredo está na maestria da própria biologia. É sobre entender e otimizar cada sistema do corpo para transformar ele numa verdadeira máquina de combate. É a ciência por trás da força, do gás, de tudo. Então, vamos começar a desmontar essa máquina. Imagina o corpo humano. Sistema nervoso, muscular, cardiovascular, respiratório, está tudo conectado, funcionando como uma orquestra. Um campeão não só treina os músculos, ele aprende a ser o maestro dessa orquestra, para alcançar a performance máxima. E vamos começar com aquilo que todo mundo busca, né? Potência. Aquele poder de nocaute que pode definir uma luta em um segundo. Mas de onde vem isso? Não é mágica. A origem está nos músculos, claro, mas mais importante ainda, na comunicação entre o cérebro e eles. Dá uma olhada nessa comparação. Pensa que os nossos músculos têm dois tipos de motores. As fibras do tipo 1 são tipo um motor a diesel, econômicas, ótimas para longas distâncias, perfeitas para um maratonista. Mas o que um lutador precisa mesmo é do motor de um carro de arrancada. As fibras do tipo 2B. Elas disparam com uma força absurda, perfeitas para um soco ou um chute explosivo. Mas, claro, cansam bem mais rápido. O treino de um campeão foca em tirar o máximo de potência desses motores de arrancada. E aqui que está o pulo do gato, a grande sacada. Força não é só o tamanho do músculo, sabe? É sobre o quão eficiente o cérebro é para usar o que já está ali. Isso é o que chamamos de ganho neural. Pensa assim, o cérebro aprende a ligar mais fibras musculares ao mesmo tempo, numa sincronia perfeita. Sabe quando alguém começa a treinar e fica muito mais forte, super rápido, mesmo sem parecer maior? É exatamente isso. É o sistema nervoso otimizando a máquina que já existe. E claro, por trás de tudo isso tem a química. Nossos hormônios são os verdadeiros arquitetos da força. A testosterona é como se fosse o tijolo, ajudando a construir mais massa muscular. Já o hormônio do crescimento, o GH, é a equipe de construção que chega depois do treino para reparar tudo e deixar o músculo ainda mais forte para a próxima. Potência é incrível, mas não adianta nada ter um canhão se só dá para dar um tiro, certo? Por isso, vamos ao nosso segundo pilar, a resistência, o fôlego, o gás para aguentar a luta até o fim. E aqui, os protagonistas são o coração e os pulmões. Esse gráfico mostra uma coisa fascinante. O coração, que é o motor do corpo, também fica musculoso com o treino. Ele se adapta, fica maior, mais forte. A parte que bombeia o sangue aumenta, a parede engrossa. Resumindo, ele vira uma bomba super eficiente que consegue mandar muito mais sangue para o corpo a cada batida. E o que isso quer dizer na prática? É simples e brutalmente eficaz. Mais sangue circulando significa mais combustível, oxigênio, nutrientes chegando nos músculos. É por isso que um atleta bem condicionado consegue manter a explosão e até o raciocínio lá no último round, enquanto o oponente já está sem gasolina. E aqui a gente vê a rota de entrega completa. O ar entra, os pulmões pegam o oxigênio e entregam para o sangue. Aí o coração, a nossa super bomba, dispara esse sangue rico em oxigênio para cada célula muscular. Quando essa linha de produção e entrega está afiada, o lutador parece incansável. Ok, já falamos de ter um motor potente e um tanque de combustível grande. Mas e o combustível em si? E a manutenção da máquina depois do uso? Chegou a hora do nosso terceiro pilar, que conecta tudo: energia e recuperação. Como o corpo se abastece e se conserta para a próxima batalha. Para entender o quão vital isso é, vamos voltar no tempo. Uma cena que marcou a história do esporte. Olimpíadas de 1984. A imagem da maratonista Gabriela Andersen X entrando no estádio, completamente desorientada, o corpo dela falhando a cada passo, se arrastando para cruzar a linha de chegada. O que causou aquele colapso todo? A resposta está na hidratação errada. Ela estava sofrendo uma desidratação brutal, mas o erro crucial foi beber só água. Pensa comigo, quando a gente sua horrores, não perde só água. Vão embora sais minerais essenciais, os famosos eletrólitos, tipo sódio. Se a pessoa só repõe com água, ela acaba diluindo ainda mais o que sobrou desses sais no corpo.
E aí vem um problema seríssimo, a hiponatremia, que em bom português faz o cérebro e os músculos simplesmente pifarem. É uma lição bem dura sobre a importância de manter tudo em equilíbrio. E esse exemplo nos leva direto para o balanço energético. É uma conta bem simples. O que se come, ou seja, a energia que entra, versus o que se gasta. Para um lutador, principalmente naquelas semanas tensas de corte de peso, dominar essa matemática é a diferença entre chegar na luta forte ou chegar completamente esgotado. E pode tirar da cabeça a ideia de que recuperação é só ficar deitado no sofá. É um processo super ativo, uma verdadeira obra acontecendo dentro do corpo. O treino pesado cria microlesões nos músculos. Isso é o sinal de alerta para o corpo chamar a equipe de construção hormonal para trabalhar. Com os nutrientes certos, o corpo não só conserta o estrago, ele reconstrói o músculo mais forte do que antes. A máxima é real. A gente não fica mais forte treinando, a gente fica mais forte se recuperando do treino. Então, quando a gente junta todas essas peças, potência, resistência, energia e recuperação, a gente começa a enxergar o que realmente significa construir um atleta de elite, um atleta completo. A potência de um nocaute, o fôlego para lutar em alta intensidade round após round, a velocidade com que o corpo se recupera, nada disso acontece por acaso. É o resultado de um treinamento inteligente, que enxerga o corpo como uma unidade e faz cada sistema trabalhar em perfeita harmonia. No fim das contas, o combate mais importante não é o que acontece no ringue ou no tatame. Ele acontece num nível que a gente nem vê. Celular, neural, químico. Por isso, para qualquer artista marcial que leva o treino a sério, conhecer o próprio corpo não é um luxo, não é um diferencial. É a base de tudo. É fundamental. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para cada um refletir. O treinamento de hoje está realmente conversando com a biologia do corpo? Está alinhado com tudo isso que a gente viu? A resposta para essa pergunta pode ser exatamente o que falta para transformar um bom desempenho em um desempenho de campeão.